Bom dia a todos. Queria cumprimentar a excelentíssima senhora Secretária Regional do Ambiente, o excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Porto Santo, o Diretor Regional também do Ambiente, que é com muito agrado que estou aqui. Queria cumprimentar todos os demais, todos os presentes e os que estão remotamente. E, claro, agradecer ao Pedro Sepúlveda e ao Nuno Marques este gentil convite para estar aqui convosco, a debater as alterações climáticas e também para conhecer Porto Santo, que é um grande prazer. Vamos tentar ver se tudo funciona, eu espero que sim. Se não funcionar, não há preocupações, de certeza que se consegue fazer a apresentação. E a minha ideia hoje aqui é falar um bocadinho das alterações climáticas do ponto de vista global até à escala que nos prende hoje aqui, que é a escala insular e, em concreto, à Madeira e também a Porto Santo. Antes de falar, digamos, de alterações climáticas, antropogénicas, eu queria ilustrar aqui qual é que é a diferença entre variabilidade climática e alterações climáticas antropogénicas. Lembram-se, quando nós falamos em alterações climáticas, nós obviamente devemos ter na mente que houve sempre alterações climáticas. O que estamos aqui a falar é de alterações climáticas antropogénicas, ou seja, forçadas pelo homem ou pelas atividades humanas, sejam da queima dos combustíveis fósseis, seja do uso do solo e por aí fora. E se nós olharmos primeiro para uma série temporal de 800 mil anos, reparem, nós temos aqui anomalias de concentrações de CO2 e temos anomalias de temperatura global ao longo de 800 mil anos. E nós, obviamente, vemos que temos subidas e descidas pronunciadas tanto do CO2 em ppm, como de temperatura. Quer dizer que não há dúvida nenhuma que o clima é um sistema que está em mudança. Agora, se nós olharmos para a escala temporal a que estas mudanças ocorrem, nós estamos a falar de 50, 100 mil anos, até mais. E elas dizem respeito à temperatura e a CO2. Quando nós estamos a falar de alterações climáticas antropogénicas, nós o que sabemos é que estamos num processo de aquecimento muito mais acelerado. Estamos a falar em 100 anos de aquecimento. Quer dizer que esta divisão, esta visão de diferentes escalas temporais remete-nos para um processo diferente, que não é um processo natural. E os modelos explicam isso muito bem, e claro, o efeito de estufa, que já todos ouvimos falar. Se nós sobrepusermos estas duas curvas em 400 mil anos, imediatamente identificamos aqui uma correlação fortíssima entre CO2, concentrações de CO2 na atmosfera e temperatura. Bom, mas esta correlação não é casual, não é uma correlação simplesmente, digamos assim, de dois processos correlacionados, mas sem causa e efeito. Não. O que provoca esta correlação é, de facto, o efeito de estufa, que é um processo físico muito bem conhecido desde o século XIX. Nós estamos a falar, do ponto de vista científico, do ponto de vista físico, de uma moda quando falamos de alterações climáticas. Reparem, em 1896, Arrhenius, um prémio Nobel da Química, já fazia as suas contas de aquecimento, ele era sueco, e já fazia as suas contas para projetar qual é que seria o aquecimento global devido ao aumento da concentração de CO2. Por isso não estamos a falar de modas, estamos a falar de ciência que tem séculos e que está muito bem versada em livros, artigos científicos, em todo o processo de conhecimento dos últimos, eu diria, 300 anos. Se nós olharmos outra vez para aquela... A ver se isto passa... Ok. Se nós olharmos outra vez para aquela série de CO2 em ppm, concentração de CO2 em 800 mil anos, vejamos quão singular é o nosso ponto onde estamos. Nós estamos aqui. Reparem, a variabilidade climática do ponto de vista do CO2, da concentração de CO2, durante quase 1 milhão de anos nunca ultrapassou ali os 300 ppm. Nós agora estamos, e este é um número bem recente, como podem ver, estamos ali nos 420 ppm. Quer dizer que há aqui qualquer coisa no sistema climático que é fora da variabilidade climática. Ou seja, estamos a falar aqui, este aumento das concentrações, a única explicação física e química é as atividades humanas e a queima dos combustíveis fósseis depois da Revolução Industrial. Reparem, os Homo sapiens, não é? A nossa espécie, tem cerca de 200 mil anos. Quer dizer que, quando nós falamos em alterações climáticas antropogénicas, este é o ponto singular onde estamos. Quer dizer que estamos fora da variabilidade climática, nós estamos num ponto no que se chama aquilo o hockey stick do crescimento tanto do CO2 na atmosfera como da temperatura. Como podem ver aqui, reparem, nós sempre tivemos variabilidade climática, sempre tivemos a variabilidade da temperatura. Aqui são 1700 anos para o hemisfério norte, mas o que estamos aqui a tratar é de um crescimento muito mais acelerado. E é disso que estamos a falar, e o processo que explica é, de facto,
a concentração de gases de estufa. Se nós pegarmos nos nossos modelos mais sofisticados do mundo, se não colocarmos lá a contribuição humana, nunca podemos ter uma boa representação deste aquecimento acelerado. E isto é muito importante. Ou seja, os modelos físico-matemáticos só representam bem o nosso clima presente se integrarmos a componente humana, ou seja, a subida dos gases de estufa, das concentrações na atmosfera. Bom, desculpem lá, isto às vezes não passa. Eu queria também aqui, agora do ponto de vista da separação de variabilidade climática e do que é alterações climáticas antropogénicas, relatar-vos um pouco o que é o mundo em que vivemos, não é? O mundo do ponto de vista climático onde vivemos. Não vos queria entediar com isso, mas acho que é importante termos essa noção global, porque a problemática das alterações globais, das alterações climáticas, é uma problemática global. Claro que os seus efeitos são sentidos global, regional e localmente. Mas é uma problemática global e tem que ser, do ponto de vista da mitigação, digamos, enfrentado dessa maneira. Nós, do ponto de vista global, tivemos o Assessment Report do IPCC, não é? do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, em 2013, que foi o primeiro relatório, apesar de termos desde os anos 90 relatórios de 7 em 7 anos, mais ou menos, muito inequívocos do ponto de vista do aquecimento global, reparem, o que é que estes relatórios tinham que ser aprovados sempre pelos parceiros, pelos países. Quer dizer que a sua linguagem era fortemente mitigada. Porquê? Porque, do ponto de vista político, isso interessava. A partir deste relatório, do quinto relatório do IPCC, o que se passou foi que houve uma mensagem inequívoca que este aquecimento se estava a processar de uma forma acelerada, que dizia respeito à atmosfera, dizia respeito ao oceano, ao gelo e à subida do nível médio do mar. Quer dizer que já não houve mitigações possíveis à linguagem, porque as evidências científicas das observações, ou seja, não são projeções, das observações, eram inequívocas e havia aqui uma urgência que importava cientificamente, digamos, não mitigar, e ainda bem. O novo relatório do IPCC, que foi libertado em agosto passado, ainda é mais, digamos, ainda é mais cortante do ponto de vista dessa urgência e eu já vou falar sobre isso. Bom, nós vemos aqui, mais uma vez, aqui este aquecimento acelerado da temperatura média à superfície, anomalias em relação a um período histórico. Vemos que este aquecimento é heterogéneo na nossa superfície terrestre, que diz mais respeito, obviamente, às zonas das latitudes elevadas e às zonas continentais. E porquê é que falamos aqui de uma aceleração deste sinal? Bom, falamos porque ano após ano nós vamos batendo recordes de temperatura. Nós, nos últimos 20 anos, batemos o recorde da temperatura média global 19 vezes. E claro que quando nós temos um sistema que está permanentemente em aceleração de recordes, no mau sentido, a meu ver, não é? Há qualquer coisa que está a mudar, ou seja, nós estamos em transição para um clima novo em termos globais. Isto é muito importante porque tem que ser abordado desta maneira. Se nós virmos o último relatório do IPCC, cá está o Assessment Report 6, vemos que tudo o que foi dito no assessment anterior, digamos assim, foi corroborado ainda com mais dados, com milhões e milhões de observações. Temos aqui o tal aquecimento, o hockey stick, e reparem aqui uma mensagem muitíssimo importante. Eu pedi-vos um bocadinho mais de paciência para eu vos explicar este plot, este gráfico aqui. Isto aqui, o que temos aqui a negro, a preto, são as observações globais. Isto são anomalias de temperatura, reparem. E temos aqui desde 1850, ou seja, do início da Revolução Industrial. Bom, e nós vemos que tivemos aqui as simulações, aqui a laranja, a castanho, as simulações com os modelos mais sofisticados que temos à nossa disposição e em que se introduz o forçamento natural, ou seja, vulcões, e também o forçamento humano, ou seja, alterações de luz do Sol e os combustíveis fósseis. E depois, nesses mesmos modelos, tiramos os combustíveis fósseis, ou seja, o nosso imprint de concentrações devido à queima dos combustíveis fósseis. E reparem que, claro, que os modelos não conseguem representar este estado de aquecimento que temos vivido. Ou seja, os modelos, tal como eu disse há pouco, só representam bem o nosso clima presente se integrarmos a componente humana. E isto é muito importante, porquê? Porque isto remete-nos aos princípios básicos da física. Bom, se nós virmos, o problema não é só de aquecimento, nós temos capacidade fisiológica de adaptação ao aumento da temperatura, temos tecnologia, ares condicionados, podemos mudar as nossas horas de trabalho, podemos fazer uma série de coisas. Mas isso tem limites, não é? Essa nossa capacidade de adaptação tem limites.
Mas um problema ainda mais crucial, à primeira vista, porque o problema da temperatura é também muito crucial, e eu já vou dizer porquê. Ora, temos também alterações de precipitação. Nós sabemos que a água é vital para todo o nosso desenvolvimento. E não estamos a falar só de abastecimento público, estamos a falar da agricultura, estamos a falar da floresta, estamos a falar da energia. Quer dizer que aqui para a nossa bacia, por exemplo, do Mediterrâneo, o que nós temos visto é uma intensificação da redução da precipitação observada, não são projeções, ou seja, nós já temos menos água na bacia do Mediterrâneo e em Portugal também. E isto tem impacto em toda a nossa sociedade. Bom, temos o problema também do degelo, em termos globais, que é um problema muito importante do ponto de vista da alteração das circulações oceânicas e do impacto na própria circulação global. E se nós olharmos para o Ártico, todos os anos estamos a bater recordes de diminuição do volume no Ártico. Bom, o que é que se passa aqui? Se for gelo sobre terra, contribui para o subir do nível médio do mar, e com a expansão térmica do aumento da temperatura, nós temos vindo sempre a ter um aumento da taxa da subida do nível médio do mar. Reparem, nós no princípio do século XX tínhamos assim uma média de cerca de 0,6 milímetros por ano e agora já estamos acima dos 5, isto era o valor até 2015, já estamos acima dos 5 milímetros por ano. Bom, vocês dizem 5 milímetros não é nada. Não, mas reparem, 5 milímetros, depois temos a agitação marítima, temos uma tempestade com sobreelevação, quer dizer que se nós virmos isto de uma perspectiva mais global nas nossas praias, nas nossas regiões, é alarmante, mas tem que ser visto nesta medida, ou seja, com quantificar estes valores. Se nós olharmos para os extremos hidrometeorológicos, vemos também que temos um aumento não monótono, mas cada vez temos mais desastres naturais hidrometeorológicos, e isto são dados da Munich Re, que é uma das grandes seguradoras que vocês conhecem. Nós olhamos também para a problemática dos fogos, que diz muito respeito à região mediterrânica e ao que são considerados os climas mediterrâneos, seja na Austrália, seja na Califórnia, e temos tido fogos nos últimos 3, 4 anos, como nunca tínhamos tido na Terra. Ou seja, há qualquer coisa que está a mudar. E em alguns países, diria eu, tem a ver com algum desordenamento territorial da floresta, infelizmente não posso dizer o contrário, mas noutros não é? Nós tivemos grandes sistemas naturais florestais na Califórnia e na Austrália que arderam como nunca devido, precisamente, a situações de seca, ou seja, a biomassa seca, não é? E depois com condições atmosféricas muito adversas criam os superfogos. E depois temos também, nós não estamos aqui a falar de ambiente, estamos aqui a falar de pessoas, temos o problema das pessoas no que diz respeito à sua vertente pior, que são os deslocados. As pessoas que perdem o seu modo de subsistência onde vivem, que é a coisa mais aflitiva que pode haver, não é? Não é simplesmente termos uns impactos, adaptarmos, fazermos umas coisas diferentes, não. As pessoas têm que se ir embora porque já não conseguem viver ali, seja pela seca, seja pela escassez de água, seja por um desastre natural, seja porque perdem tudo. E se nós olharmos, isto até parece um bocado, hoje, não é, nós falarmos de guerra, não é? Nós durante muitos anos, boa parte das pessoas aqui sempre teve uma visão que os deslocados tinham a ver com guerra e não com desastres naturais. Esse paradigma mudou um pouco. Bom, claro que hoje, com a guerra da Ucrânia, estamos num ponto singular e temos uma quantidade de refugiados na Ucrânia imensa, é uma tragédia humana incomensurável. Mas, de facto, nos últimos anos, nós vemos que a maior parte dos deslocados na Terra, pessoas que têm que sair das suas vidas normais, das suas casas, é por via de desastres naturais e não terremotos. Nós, por exemplo, em 2019, tivemos ali, devido a desastres naturais, cerca de 25 milhões de pessoas que tiveram que ir embora das suas casas e, devido a conflitos, só 8 milhões. Isto, nos últimos anos, tem sido sempre verdade. Claro que este ano temos aqui uma guerra que tem uma componente de refugiados na Europa desastrosa e muito lamentável. Bom, se falarmos em alterações climáticas em Portugal, eu penso que todos concordamos que na agenda mediática e na preocupação dos portugueses recrudesceu, sem dúvida nenhuma, a partir dos incêndios de 2017. Houve até digamos assim, alguma superficialidade na maneira como se falou de alterações climáticas nesse contexto, a meu ver, mas de facto quando vemos
que os últimos anos têm sido anos de seca, temos tido ondas de calor como nunca tivemos, batemos também de recordes de temperatura em boa parte do nosso território, tivemos tempestades como nunca tínhamos tido, não é? Tivemos furacões, não é? Tivemos junto aos Açores, tivemos tempestades pós-tropicais a atingirem pela primeira vez o nosso território. Quer dizer que temos aqui uma panóplia de extremos climáticos, não é? Que, de facto, trouxeram esta questão para a agenda mediática e que começaram a preocupar os portugueses. E, por isso, nós precisamos de ciência. Precisamos de ciência que nos permita quantificar o que é o sinal de alteração climática em todos os seus domínios e os seus impactos económicos e também os custos e benefícios das alterações, da adaptação às alterações climáticas. Temos que perceber isso tudo, quantificar, é isso que eu defendo, e por isso gosto muito de estar aqui nestes fóruns multidisciplinares para falarmos destas questões de uma forma integrada e não só, digamos, académica. Ora, do ponto de vista do aquecimento global que nós sofremos, nós sabemos que temos boas observações, temos agora observações que como nunca tínhamos tido, não é? Porque temos satélite, temos muitas observações de satélite, conseguimos monitorizar o sistema Terra de uma maneira sem precedentes, mas para percebermos o futuro só temos os tais modelos físico-matemáticos que se foram desenvolvidos ao longo de anos e anos e anos e que hoje são muitíssimo bons, digamos, a darem-nos informação climática, que hoje é dito serviços climáticos para a sociedade, que é muito importante. Ora, esses modelos, normalmente, não é, são chamados modelos climáticos ou modelos do sistema Terra, são modelos que representam os processos físicos todos que ocorrem no sistema climático, uns mais fidedignamente, outros mais aproximados, devido à sua escala espacial e à sua escala temporal em que ocorrem, e nós temos de discretizar todos estes processos matematicamente numa grelha global que circunda a Terra. E estes modelos têm evoluído imenso. Reparem, nos anos 70 tínhamos modelos atmosféricos e hoje em dia os modelos já não são chamados só modelos climáticos atmosféricos, mas são modelos do sistema Terra. Porquê? Porque tem atmosfera, tem oceano, tem vegetação dinâmica, tem água subterrânea, tem o ciclo de carbono. Bom, tem todas as componentes do sistema que podem imaginar, quer dizer que são, de facto, ferramentas incríveis para percebermos como é que a Terra pode evoluir. Do ponto de vista do clima futuro, hoje nós estamos confrontados com diferentes cenários de evolução dos combustíveis fósseis, das suas concentrações e do seu forçamento radiativo. E temos aqui as projeções de aquecimento global do Assessment Report 5, do anterior que eu falei há pouco, e que nos colocavam aqui, digamos assim, se nós pensarmos um bocadinho em Paris, temos aqui este RCP 2.6, eu pedia-vos que retivessem mais ou menos esta designação. Se falarmos em Paris, estamos aqui mais ou menos no RCP 2.6, ou seja, um aumento da temperatura aqui que se cifra entre 0,5 e 1,5 graus, e depois, em termos globais, e depois temos aqui o RCP 8.5, que é dito como o Business as Usual, ou Worst Case Scenario, que nos atira para um aquecimento global de cerca de 4 graus. Quer dizer que a realidade de mitigação tem, digamos, este spread, esta dispersão e os impactos associados são muitíssimo diferentes e é muito importante termos isso em conta. Se nós olharmos para as projeções do novo relatório do IPCC, que eu também vos trago aqui, nós na Faculdade de Ciências fazemos desde a modelação global à modelação regional, ou seja, com os tais modelos sofisticados, temos um supercomputador e dou-vos aqui conta dos nossos resultados em termos de anomalia global para o IPCC, para o Assessment Report 6, reparem os tais RCPs, este, digamos assim, em breve trecho é o 8.5 e este é o 2.6. E há uma coisa aqui muito importante, é que no novo relatório do IPCC não se falou só em cenários de concentrações, mas cruzou-se esta informação com estes Shared Socioeconomic Pathways, ou seja, com visões de desenvolvimento societal associadas. Isto é muito importante, porquê? Porque nós temos que perceber, em termos de sociedade, para onde é que queremos caminhar. Se formos para aqui para o SSP5, dizemos assim, ok, é queimar os combustíveis fósseis até acabarem, ou seja, um modelo de desenvolvimento assente em combustíveis fósseis. Se tivermos, ou seja, um esforço de mitigação muito grande, estamos aqui a considerar o cenário SSP1, ou seja, com muita incorporação de tecnologia e com muita mitigação e descarbonização. Infelizmente, como eu já falei hoje, não é? Nós estamos aqui a falar agora de um mundo que cada vez se aproxima mais, que é este mundo de rivalidade regional, que é muitíssimo preocupante do ponto de vista, reparem aqui o forçamento radiativo associado, estamos a falar de um dos cenários piores do ponto de vista de aquecimento global e das concentrações associadas. Bom,
Estes são os tais cenários que eu vos estava a falar, do novo Assessment Report 6, e vejam que estamos aqui com... Isto são valores de aquecimento global para o final do século, digamos assim, e estamos a falar de coisas muitíssimo diferentes. E, mais uma vez, eu enfatizo, isto são aquecimentos globais médios, mas os impactos de uma situação deste cenário de muita mitigação ou sem mitigação, do ponto de vista de todos os pontos de vista, são dramaticamente diferentes. Aqui estamos a falar, por exemplo, no cenário de rivalidade global, nós estamos a falar aqui em menos de cerca de 3,5 de aquecimento médio, um mundo com muita mitigação, estamos a falar ali mais ou menos de Paris, de 1,5, e se estivermos a falar no business as usual, estamos a falar de mais de 4,5 graus. Okay? Deixa eu lá ver se isto passa. Ok. Bom, não vou... Isto é o aquecimento heterogéneo da Terra. Só dar-vos uma ideia do ponto de vista dos extremos, de coisas que têm a ver com a saúde pública, que têm a ver com a prevalência de doenças cardiovasculares, respiratórias, alergias, por exemplo, dos extremos de temperatura. Vejam como o mundo é diferente de acordo com estes cenários. Nós, aqui, em período dito histórico, tínhamos, por exemplo, em cada um extremo de temperatura todos os 10 anos, isto é um período de retorno. Se nós formos para Paris, já estamos a falar em 4 vezes mais a frequência desse mesmo extremo, e se falarmos num mundo de 4 graus, estamos a falar em 10 vezes mais. Se falarmos num período, num extremo que ocorre todos os 50 anos em termos históricos, estamos a falar em 40 vezes mais para o cenário de 4 graus. Quer dizer que estamos a falar, de facto, de coisas muitíssimo diferentes. Bom, vamos convergindo para a Madeira, eu não me quero prolongar demasiado, mas nós aqui estamos a ver informação global, ou seja, é média global, isso tudo, mas isto às vezes diz-nos pouco, não é? E por isso nós temos a necessidade de traduzir o que é informação global para a regional. E para isso nós temos uma ferramenta que também são modelos físico-matemáticos, que são os tais modelos regionais de clima, que nos permitem produzir informação climática à escala global, que é essencial para esforços de adaptação e de avaliação de impactos das alterações climáticas. O que nós fazemos é, temos aqui o modelo global e construímos um modelo de resolução muito mais elevado, ou seja, que nos dá muito mais detalhe na representação dos processos locais e que nos permite estudar a resolução de 10 km, 3 km, o clima regional e como ele vai evoluir no século XXI. E isto é muito importante quando falamos de regiões insulares, porque se nós fizermos modelação, como os modelos globais, a 100 km, a ilha nem nos aparece, não é? Se nós fizermos a 10 km ou 12 km, como fazemos para a Europa, nós não conseguimos representar bem os processos das ilhas. Por isso temos que ir para resoluções desejavelmente até inferiores, mas pelo menos de alguns quilómetros, porque senão são também muitíssimo dispendiosas computacionalmente. E o que vos vou mostrar são alguns resultados que fizemos para Portugal ao longo dos anos e também para a Madeira, do ponto de vista de alterações climáticas. Bom, nós temos aqui, por exemplo, o que é a diferença relativa na precipitação anual para o continente, e reparem que é uma das grandes preocupações em termos nacionais, que é a perda de precipitação projetada para o final do século e para o meio do século. Eu mostro aqui só simplesmente o INCE para não esmaçar, mas reparem que a diferença relativa em percentagem são perdas de precipitação acima dos 25%, 20% para todo o sul de Portugal. E claro que estas diferenças são menores para o norte. Se nós olharmos para anomalias de temperatura, vejam, por exemplo, o caso do verão, não é? Em que temos aumentos de temperatura também de acordo com o cenário RCB 8.5, para o final do século, de quase 7 graus, de 6 graus ali para o nosso verão no nordeste do nosso país. Se nós olharmos para ondas de calor, que são imensamente preocupantes, como nós temos vindo a ver nos últimos anos, e que requerem early warning, sem dúvida nenhuma, e que podem ser enfrentados dessa forma também. Só dar-vos 2 números. Repara, historicamente nós temos cerca de uma onda... Desculpem, isto aqui às vezes... Ok. Menos de uma onda de calor, está aqui, o que nós temos é menos de uma onda de calor em média em Portugal, no clima presente, e o que se perfila é termos ali, por exemplo, ao interior, cerca de 6 ondas de calor por ano. Ou seja, estamos a falar de termos um tipo de extremos de temperatura muitíssimo mais elevados. Se nós falarmos em temperaturas máximas, nós temos aqui, por exemplo, podemos ter ondas de calor de cerca de 50 dias. Ou seja, estamos a falar de 1 mês e meio onda de calor. Quer dizer que, do ponto de vista do que é trabalhar nesta região, e já não estou a falar da saúde, já falei, não é? Da produtividade desta região com ondas de calor de 1 mês e meio, podem imaginar que não é nada favorável.
Bom, nós agora temos um projeto, e acho que também é nesse contexto que estou aqui, nós estamos a liderar um projeto que é precisamente o Roteiro Nacional para a Adaptação às Alterações Climáticas e em que pretendemos fazer uma avaliação da vulnerabilidade às alterações climáticas no nosso território e que é promovido pela APA, pela Direção-Geral do Território, a FECUL, por aí fora, e que vos vou mostrar alguns resultados. Isto é tudo resultados muitíssimo recentes. O projeto está agora no seu primeiro ano. E o que é que nós queremos fazer? E esta é a mensagem principal que eu vos queria dar e não amassar-vos com resultados. É que temos aqui, não estamos a falar do final do século, estamos a falar aqui 3 climatologias, ou seja, 3 períodos de 30 anos durante o século XXI, ou seja, 2011, 2040, 41, 70 e 71, 2100. E estamos a falar dos tais 3 RCPs, dos tais trajetórias possíveis de emissões globais. Estamos aqui mais ou menos 2.6, o tal Paris, e estamos a falar aqui o RCP 8.5, o tal Business as Usual. Quer dizer que nós aqui temos isto é em termos sazonais, inverno, primavera, verão e outono. E o que é que nós temos a ver? Temos aqui um retrato, digamos, profundo, cabal, do que é que se vai passar a nível das temperaturas sazonais máximas em Portugal continental, não é? E para os diferentes cenários, para nós percebermos como é que nos movemos, não é? Se nós tivermos um grande esforço de mitigação, nós precisamos de adaptar a estas mudanças aqui do RCP 2.6. Se tivermos um mundo que continua a acelerar na queima dos combustíveis fósseis, temos que nos adaptar a este cenário aqui. E reparem, aqui nós estamos a falar dos tais, em termos do verão, os tais 6,5 graus de aquecimento. Se olharmos para a precipitação, a mesma ideia, evolução do século, os vários diferentes RCPs, os diferentes trajetórias de emissões, estamos a falar em menos 30% a 40% de precipitação no sul de Portugal, de acordo com o cenário pior. E reparem, se houver muita mitigação, Portugal tem até pequenos ganhos de precipitação. Quer dizer que, obviamente, que enfrentamos desafios de adaptação muitíssimo diferentes conforme a trajetória de emissões futura. Bom, por exemplo, risco de incêndio, vou passar, mas o risco de incêndio aumenta muito e queria-vos mostrar coisas da Madeira, porque acho que tem todo o sentido aqui só acabar 2 minutos sobre a Madeira, se me permitirem. Reparem, nós também estamos a fazer com o IPMA simulações regionais de clima nas regiões insulares, Açores e Madeira, e estamos a conseguir trabalhar até 3 km de resolução. Ainda não é ideal, mas já nos permite ter uma representação bastante melhor, por exemplo, da Ilha da Madeira, que é uma ilha com alguma dimensão. Porto Santo é mais pequenino, é mais difícil, mas também temos resultados. E aqui estão os domínios desse esforço de simulação, são modelos alinhados uns nos outros, não vos vou amassar com isso, e temos aqui as projeções, por exemplo, para anomalias da temperatura máxima, e vejam, se seguirmos mais ou menos Paris, temos aumentos de temperatura de cerca de 2 graus, mas se formos para o tal SSP5, o tal RCP 8.5, estamos a falar entre 4 e 5 graus, temos aqui também a tal evolução temporal e para cada um dos cenários. Se falarmos de temperatura mínima, temos valores semelhantes. Se falarmos de ondas de calor, também temos radicalmente diferente na Madeira, valores de aumento do número de eventos, por exemplo, de acordo com o pior cenário, temos mais 2 a 4 eventos em média, e se tivermos o cenário de Paris, só temos mais uma onda de calor do que em clima presente. Em termos de precipitação, vejam como também temos madeiras projetadas diferentes do ponto de vista climático, não é? Se estivermos a falar do pior cenário, temos perdas de precipitação projetadas. Se estivermos a falar do cenário de Paris, até temos um ligeiro aumento, de até mais 10% de precipitação. Bom, eu não vos queria amassar muito, por exemplo, precipitação, isto são os dias de chuva, temos uma diminuição, mas, por exemplo, precipitação intensa, também as projeções de acordo com cada um dos cenários é diferente. Do ponto de vista de vento, temos pequenas, ligeiras diminuições do vento, à exceção aqui, por exemplo, aqui na Madeira, de algum aumento do vento no verão. Pronto, eu não vos queria amassar, mas temos estas projeções que foram realizadas no contexto deste projeto, que está ao serviço da sociedade, obviamente, e que eu terei todo o gosto em partilhar convosco quando quiserem, e estou à vossa disposição para perguntas. Muito obrigado.